Olá, meu nome é Carol Severo. Eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto. E eu sou aluna participante do projeto Biblioteca em Ação, Contar, Encantar e Educar em tempos de quarentena. E a história que eu vou contar hoje se chama O Domador de Monstros, da Ana Maria Machado. Era uma vez um menino chamado Sérgio. Um menino que às vezes tinha medo, às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando a sombra que as árvores faziam na parede do seu quarto. Elas mexiam e mudavam de forma, formando monstros horríveis, monstros assustadores. Sérgio então ficou com medo. Para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me assusta, é? Se ficar me olhando assim, vou chamar um outro monstro para te assustar, um monstro mais feio. Mas o monstro nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem o monstro de um olho só. Sérgio fechou bem os olhos e quando abriu, ali estava, um monstro de um olho só. Então Sérgio disse, se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro na parede nem ligou. E então Sérgio avisou. Aí veio um monstro de um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o outro monstro tinha ido embora. E ali estava um novo monstro, com um olho só e duas bocas. E então Sérgio disse, se ficar me olhando assim, eu chamo um outro monstro para te assustar. Mas o monstro nem ligou. E então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas e 3 chifres. E quando ele abriu os olhos, o outro monstro tinha ido embora. E ali estava na parede, um monstro de um olho só, 2 bocas e 3 chifres. Dali a pouco, Sérgio disse, se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, e então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres e 4 trombas. E quando Sérgio abriu os olhos, o outro monstro tinha ido embora. E ali estava, um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas. Daqui a pouco, Sérgio disse, se ficar me olhando assim, eu chamo um outro monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, e então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. Então, quando Sérgio abriu os olhos, o outro monstro tinha ido embora. E ali estava um novo, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. Sérgio olhou e disse, se ficar me olhando assim, eu chamo um outro monstro para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. E então Sérgio avisou. Aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. Quando Sérgio abriu os olhos, o outro monstro tinha ido embora, e ali estava um novo monstro lhe olhando, com seu um olho só, 2 bocas, 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos e suas 6 línguas. Um monstro meio engraçado. E dali a pouco Sérgio disse, se ficar me olhando assim, eu chamo um outro monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, e então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. E quando Sérgio abriu os olhos, o outro monstro tinha ido embora, e ali estava um novo monstro, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e seus 7 rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir, mas disse, se ficar me olhando assim, eu vou chamar um outro monstro para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. E quando Sérgio abriu os olhos, o outro monstro tinha ido embora, e o novo estava ali, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e suas 8 corcovas. Sérgio ficou ainda com mais vontade de rir, mas avisou. Se ficar me olhando assim, eu chamo um outro monstro mais feio ainda para te assustar.
Mas o monstro da parede nem ligou. E então Sérgio chamou. Aí vem o monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora, e ali estava o novo, com o seu um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e suas 9 pernas. Sérgio não se aguentava mais de tanta vontade de rir, mas mesmo assim disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um outro monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, e então Sérgio chamou. Aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas. Quando então o monstro apareceu, Sérgio ria tanto que o monstro se assustou e foi embora. Sérgio riu até que acabou dormindo e pegou no sono profundamente até sonhar com monstros, mas não horríveis, mas sim muito engraçados.